O Clube do Rock entrava em cena com a banda Os Terríveis, Vitor Sérgio e Edson Moraes nas guitarras, Amilcar na guitarra havaiana, João Maria na bateria e o próprio Imperial fazendo umas mise-en-scène no piano e no acordeon. Os solistas, Roberto Carlos e Paulo Silvino, e o conjunto vocal Dry Boys, os Garotos Enxutos, formado pelos irmãos Roberto e Wilson Simonal, Marcos Moran, Edson Bastos e José Ari, e o negão Tony Checker, de quase 2 metros de altura, que depois adotaria o nome de Tony Tornado, fazendo mímica e dançando. O palco pegava fogo quando o gordo chamava os dançarinos Maria Gladys, Cidinho Cambalhota, Nilza, Bolão e Clito para ensinar ao público como se dançava o tal do rock and roll. Braços para um lado, pernas para o outro, volteios e rodopios, acrobacias e movimentos sensuais e provocativos que horrorizavam os pais e levavam ao delírio os filhos dos subúrbios cariocas. Para o bem ou para o mal, o rock era mesmo o que o juiz de menores de São Paulo pensava quando proibiu a entrada de quem tivesse menos de 18 anos em filmes de rock, argumentando que o novo ritmo é excitante, frenético, alucinante e mesmo provocante, de estranha sensação e de trejeitos exageradamente imorais. Quando o local do show era mais ajeitadinho, num teatro ou num pequeno cinema, Imperial encenava um número de grande efeito, explorando o pouquíssimo conhecimento que as plateias suburbanas tinham do novo mundo do rock and roll. Colocava Paulo Silvino, que era um mulato alto, de olhos verdes e voz de barítono, vestido com uma capa tipo Humphrey Bogart, anonimamente sentado na plateia. E, em dado momento, como se fosse um americano que estava por ali por acaso, ele era chamado por Imperial e subia ao palco, abria a capa dramaticamente e cantava um trepidante Tutti Frutti, imitando a voz e o rebolado de Elvis. Era sempre aplaudidíssimo quando fechava a capa e voltava para o seu lugar. Imperial achava que Silvino tinha mais futuro na comédia do que na música. Por sua natureza turbulenta e pela desconfiança de Imperial, Tim foi chamado poucas vezes para integrar as caravanas roqueiras nas noitadas suburbanas, quando era apresentado como o Little Richard brasileiro. Da turma, Tim só mantinha proximidade com Erasmo, que formara com Arlênio Lívio, China e Edson Trindade o quarteto vocal The Snakes, os Cobras, para acompanhar os cantores do Clube do Rock, e estava sempre no Divino, na garupa da Vespa de Almir. Como ninguém tocava qualquer instrumento nos Snakes, Erasmo pediu ao amigo que o ensinasse a tocar violão. Tim mostrou-lhe os 3 acordes do rock e disse que o resto era só ritmo e malandragem. Foi um ano extraordinário. Em junho de 1958, pela primeira vez e contra todas as expectativas, a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo de Futebol na Suécia, goleando os adversários e encantando o mundo com sua arte de jogar bola. A Tijuca e o Brasil explodiram de alegria. O ancestral complexo de vira-lata e a sina de perdedor do Brasil se dissolviam no ar, entre foguetes, jatos de lança-perfume e gritos de vitória de carnaval. O governo JK vivia seu melhor momento, e o Brasil se contagiava com seu otimismo e arrancava para o futuro. Com 16 anos na Tijuca, Tim sentiu o mesmo impacto que Erasmo, Roberto e Jorge Ben ao ouvir pela primeira vez no rádio aquela estranha música com aquele cantor mais estranho ainda, num ritmo contagiante que ninguém jamais tinha ouvido. João Gilberto cantava Chega de Saudade e inventava a bossa nova. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o jovem estudante de arquitetura Chico Buarque sentiu o mesmo impacto, como o acadêmico de direito Edu Lobo, em Copacabana, e os universitários Gilberto Gil e Caetano Veloso, em Salvador. A vida de todos esses rapazes tão diferentes e da música brasileira não seria mais a mesma depois daquele disco. O rock, fustigado por precoce desgaste pelos novos ritmos dançantes, por Elvis Presley fora de cena prestando serviço militar na Alemanha, pela morte de Buddy Holly,
pela prisão de Chuck Berry e a conversão de Little Richard a pastor evangélico, parecia estar em decadência irreversível, uma moda que tinha passado. E com ela, o futuro do Elvis e dos Little Richard brasileiros. Todos estavam apaixonados pela bossa nova de João Gilberto, por aquele ritmo sincopado que parecia samba, mas não era samba, por aquele cantor de voz pequena e doce, cantando aquela melodia sinuosa e aquela letra coloquial, cheia de diminutivos. Tudo era muito diferente, oposto mesmo ao rock and roll elétrico, direto e barulhento. Sem patrocínio, o Clube do Rock saiu do ar e Carlos Imperial partiu para uma temporada nos Estados Unidos. Os pais poderiam recolocar os tapetes na sala porque não era mais dia de rock. E eles eram indispensáveis nas noitadas de bossa nova em Copacabana, para os brotos se sentarem no chão, sem sapatos, tocando violão e cantando as novidades da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Bem baixinho. Ao contrário do rock, em que 3 acordes de violão resolviam, a bossa nova de João Gilberto se baseava em sequências harmônicas complexas, acordes dissonantes, divisões rítmicas dificílimas de tocar, uma batida quase impossível de se repetir. Ficou mais dura a vida dos aspirantes a bossanovistas, como Tim, Roberto e Erasmo. Chega de Saudade tinha dezenas de acordes diferentes, a maioria deles completamente desconhecidos para Tim. No seu porão calorento, ele lutava com as cordas e os dedos gorduchos na procura da sonoridade certa e da batida perfeita. Ouvia o LP de João Gilberto o dia inteiro e logo aprendeu a tocar Saudade Fez um Samba, que era mais facilzinha, e depois Se é Tarde Me Perdoa, da nova dupla Carlos Lira e Ronaldo Bosco. Apaixonado pela bossa nova e por uma garota do bairro que não o notava, que não se mancava e não percebia o seu afeto, fez a sua primeira experiência no gênero, com o sambinha Mancômetro. Se eu fosse você, compraria, amor, um mancômetro francês e saberia o quanto eu gosto de você. Erasmo vibrava, jamais se esqueceria daquela música tão ingênua e divertida. Aprendia novos acordes com Tim, tiravam músicas juntos, faziam planos de ter um conjunto de bossa nova, de morar em Copacabana e de comer todas aquelas garotinhas que iam à praia de maiô de 2 peças e apareciam nas fotos da Manchete e de O Cruzeiro em volta da turma da bossa nova. Os encontros no porão, além da comida do seu altivo, tinham o atrativo extra de uma janela gradeada ao nível da rua, com a perturbadora visão de pernas e coxas das moças que passavam pela calçada. A primeira namorada de Tim foi a morena Deusuíte, uma garota de tipo meio indígena, com cabelos pretos e lisos, que tinha o apelido de Deusi. O namoro não durou muito, mas logo Tim estava de novo apaixonado. Voltando de uma aula de datilografia na Praça da Bandeira, passou pela Rua do Matoso e viu uma menina bonita, de pele clarinha e olhos tristes, debruçada numa janela que dava para a calçada. Trocaram sorrisos, se apresentaram, conversaram e riram. Tim foi feliz para casa e voltou no dia seguinte. Marlene, que era paraplégica e passava o dia em uma cadeira de rodas, estava sempre na janela, por onde Tim passava todas as noites. Logo estavam namorando. Primeiro na janela, depois dentro de casa e, aos domingos, ele a levava de cadeira de rodas para passear na Praça Sans Penha. No início de 1959, Carlos Imperial voltou dos Estados Unidos e levou um susto. A bossa nova tinha tomado conta da cena. A garotada estava fascinada com a batida de João Gilberto. Nem os suburbanos queriam mais saber de rock. As academias de violão pipocavam em Copacabana para ensinar aos jovens a batida da bossa nova, como ele e seus pupilos ensinavam a dançar rock and roll. O divino da Zona Sul era o Bob's, no coração de Copacabana. O porão de Tim era o luxuoso apartamento de Nara Leão de frente para o mar, onde a turma se reunia para cantar e tocar bossa nova. O Cine Madrid era o gigantesco Rian, na Avenida Atlântica, onde jovens enlouquecidos pelo rock
rasgaram as cadeiras na estreia de Ao Balanço das Horas. Imperial era o rei das garotinhas de Copacabana. Fazia parte da turbulenta e temida Turma da Miguel Lemos. Convivia com lambretistas e jovens de casacos de couro e canivetes de mola no snack bar, no Posto 6. Era a antítese da bossa nova e desprezado pelos garotos sofisticados que gostavam de jazz e cultuavam a bossa, que debochavam de seus programas de rock na televisão com seus mímicos e bailarinos suburbanos. Os rapazes de Copacabana não queriam nem saber de forasteiros da Zona Norte e desconfiavam de tudo que vinha de um cafajeste como Imperial. Liderada por Ronaldo Boscoli, que era namorado de Nara Leão e parceiro de Carlos Lira e Roberto Menescal, a turma da Bossa Nova estava fazendo nos colégios, clubes e festas da Zona Sul o que o Clube do Rock fizera nos subúrbios. Mas para Tim, Roberto e Erasmo, o Gordo Imperial era a única ponte, ou túnel, possível entre a Zona Norte e a Zona Sul. A coisa estava feia para os neobossanovistas tijucanos. Com o oportunismo e a agilidade que o caracterizavam, Imperial logo começou a compor bossa nova, à sua maneira, parodiando-a, e passou a levar Roberto Carlos a festinhas de bossa nova, quase sempre sem ter sido convidado, e a apresentá-lo como o futuro príncipe da bossa nova. Produzido por Imperial, o ex-Elvis Presley brasileiro gravaria 2 compactos com bossas do Gordo que não tocariam no rádio, não venderiam e nem o tornariam conhecido, e muito menos aceito na turma da bossa nova. O problema de Roberto era que ele cantava igualzinho a João Gilberto, o que não deixava de ser uma façanha, Mas já havia um João original e insuperável. E as músicas de Imperial, diante das de Tom Jobim, Carlos Lira e Roberto Menescal, eram apenas caricaturas de bossa nova que ninguém levava a sério. Mas mesmo assim, Roberto agradava. Com sua voz doce e afinadíssima, cantava com muito charme. Seu olhar tristonho e sua aparência desprotegida faziam as mulheres suspirar. Com um repertório melhor e um pouquinho mais de personalidade, certamente seria um ótimo cantor de bossa nova. Já Tim, com seu timbre grave e seu estilo exuberante, era o oposto do minimalismo gilbertiano. Mas ele amava a bossa e a cantava à sua maneira, com força e alegria, sonhando em algum dia gravar um disco com os cariocas. Se para Roberto, que era branquinho e bonitinho, e cantava igualzinho a João Gilberto, e ainda era protegido de Imperial, estava tão difícil, a coisa estava feia e preta para o gorducho Tim e o grandalhão Erasmo, que não conheciam ninguém em Copacabana e nem sequer tinham dinheiro para chegar até lá de ônibus. Erasmo convenceu Imperial a levá-lo a algumas festinhas, mas se sentiu tão mal, tão deslocado, tão estrangeiro, que logo percebeu que aquela nunca seria a sua praia, por mais que ele quisesse. O que Erasmo, Tim e Roberto queriam muito, mas muito mesmo, era fazer parte da turma da bossa nova. Cantar em português, canções novas e lindas, sem copiar cantores americanos em músicas de 3 acordes. Mas os liderados de Ronaldo Boscoli eram muito fechados, garotos brancos de classe média que se achavam donos da bossa e desprezavam tudo o que se passava longe da praia de Copacabana. Restava voltar à Tijuca e aos 3 acordes do rock.